primeira do FM. A colombofilia. Muito vasto o mundo colombófilo. Muito vasto. O presidente da secção do Torrense, António Santos, está na nossa companhia. Vamos saudá-lo. António, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite para estar nesta tarde de sábado, para podermos esclarecer um pouco como é que é possível esta modalidade que está com os pombinhos e ser a segunda maior modalidade em termos de adesão por parte das pessoas. Quer-me explicar qual é este fenómeno? Ok. Ora, então, em primeiro lugar, queria agradecer à RDS esta nossa vinda aqui à RDS, à rádio, para a divulgação da nossa modalidade, que todos nós amamos e se dedicamos a ela, e que, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma janela, uma abertura para que hajam outras pessoas que se interessam pela modalidade e que divulguem, porque eu acho que a nível nacional mesmo, e principalmente a nível do Distrito de Setúbal, a colombofilia está pouco divulgada, está pouco. Eu penso que mais falada, mais debatida. Penso que inclusivamente a nível nacional. Mas isso não cabe, logicamente, às secções. Deve-se também à atividade da própria Federação Portuguesa de Colombofilia, certo? Eu penso que sim também. Eu penso que sim. Aliás, julgo que poderia fazer mais alguma coisa a Federação Portuguesa de Colombofilia. Eu acho que sim. Eu acho que certamente que tem algum trabalho feito, nomeadamente a nível de escolas, o que estão a tentar entrar por aí, e julgo que é por aí que a colombofilia deve ser repensada e realmente levá-la para as escolas, porque é nas escolas que tudo começa. São António Santos, a colombofilia já existe há muitos anos, há muitos anos. O trabalho que se tem feito para a divulgação, qual tem sido? Eu digo isto porque conheço muito bem o sistema da colombofilia, toda a Federação Portuguesa de Colombofilia, onde estive durante alguns anos. Eu tenho que dizer que tem sido feito muito pouco. Realmente tem sido feito muito pouco. Realmente é preciso fazer mais. E realmente tudo começa e depende de todos nós. Portanto, nós temos de trabalhar em equipa. Como em todos os esportes tem que se trabalhar em equipa. E cada colombófilo tem que dignificar a colombofilia, não é? As associações têm que fazer mais um bocadinho, dignificá-la. Temos que a trazer para debate. Tem que ser debatida, tem que aparecer na imprensa. Portanto, este penso que será um primeiro passo. E a partir daqui tem que aparecer novas ideias e aparecer nos jornais locais, aparecer nos jornais, não digo diários, mas semanais pelo menos. Portanto, e aí se calhar a Federação deve apostar a esse nível e aparecer também na televisão, como aparece em todas as outras modalidades. Ao fim e ao cabo, é um desporto que está bem classificado a nível de todo o mundo, em Portugal, logicamente. Sim, Portugal temos bons concorrentes, não é verdade? Temos bons concorrentes a nível nacional e mundial mesmo. Exatamente. Temos tido muito boas prestações, alcançado alguns troféus, mas penso que a esse nível talvez o amigo Helder... Já lá vamos. Agora, eu queria que me explicasse bem... Ele tem uma visão como é que estamos em termos de associados aqui no Torrense? Bem, a nível de associados no Torrense, pronto, e daí vem de encontro realmente ao que estamos a dizer, a falta de divulgação e porque cada vez são menos os associados. Por isso? Cada vez são menos os concorrentes no Torrense. Mas porquê? Pois porque atualmente é pelas dificuldades, mas também por este trabalho que é necessário fazer de base. Não é? Porque as pessoas vão desistindo, uns porque pela idade, outros até por questões de doença, mas por cada um que desiste temos que ir procurar que apareça outro, e esse trabalho é que tem que ser realizado e tem que se ir para o terreno. Mas enfim, não está a aparecer gente nova? Não está a aparecer, julgo que vai aparecendo já vai aparecendo gente nova, mas por exemplo ali no Torrense, a nível de jovens, existem alguns jovens, mas muito poucos, mas é preciso aparecer mais gente, embora a colombofilia seja um desporto familiar. E a passagem do testemunho é sempre feita ou de pai para filho, ou para um sobrinho. Portanto, é sempre, o testemunho funciona também muito aí. Mas, se calhar, se aí não está a ter não está a atingir tantos objetivos, temos que procurar a nível eu acho que é nas escolas que tudo começa. E é aí que se tem que apostar fortemente. Muito bem. Helder Galveia, boa tarde, representante do jornal O Mundo Colombófilo, também ele ligado e ao meu coração à colombofilia. Helder, boa tarde, muito obrigado. Como é que se pode definir uma modalidade desportiva
que é familiar, como disse aqui o Presidente, António Santos. Como é que se pode definir uma tão grande adesão das pessoas a esta modalidade, sendo uma modalidade, ao fim e ao cabo, cara? Porquê é caro? É caro. Hoje em dia, os produtos utilizados para manter os pombos em condições de saúde são caros. É porque são atletas, ao fim são ao cabo, atletas de alta competição. Quer é verdade. Quer não. E têm que ser preparados como atletas de alta competição. E os produtos são caros. São caros, mas também muitos columbófilos vão atrás das empresas, das lojas, dos laboratórios, que fazem a sua propaganda, fazem o seu trabalho. E vão atrás de produtos milagrosos e vão atrás de coisas caras. Ao fim e ao cabo, a columbofilia é uma arte de criar pombos saudáveis, de selecionar pombos e de competir com pombos. Pombos saudáveis, pombos de qualidade, vencem corridas. Ao vencer corridas, valorizam-se. Esses columbófilos vão ter alguma facilidade, até mesmo em termos de negócio, de venda de pombos. E muitas vezes os prémios até, em determinadas coletividades, em determinados distritos, permitem a bons columbófilos até suportarem com os seus prémios as despesas que têm com os pombos. E porquê esta paixão? Realmente, quem se dedica aos pombos e quem começa a conhecer a columbofilia acaba por se apaixonar. E todas as pessoas que estão à sua volta acabam por se apaixonar. Porque esta preparação destes atletas, o nós conseguirmos, depois de uma semana de trabalho, de um ano de trabalho, de um mês de trabalho, conseguirmos que este atleta consiga percorrer muitas vezes 1000 km no mesmo dia, a médias fantásticas, e quando nós o vemos chegar ao Pombal, depois de ter percorrido todo esse percurso, no meio muitas vezes de 50 mil, 70 mil, 80 mil pombos, e é o primeiro pombo que consegue romper todos estes quilómetros e fazer todo este trajeto, realmente isto é aliciante. Hélder, e o interessante desta modalidade, e é por isso que eu penso que o António Santos, o Presidente, referiu ainda há pouco, esta junção de família que adere a este desporto, é que o pombo, quando chega das corridas, exatamente, ainda vem no ar, já o dono, o proprietário, conhece, sabe qual é o pombo e até sabe que aquele tem um nome tal. É isso. Exatamente. É isso, não é? É isso. Pelo voo, E engraçado, porque muitos dos pombais estão isolados. Exatamente. Na casa de cada um. Mas também há zonas, há aldeias columbófilas com 15, 20, 30 pombais em Portugal. Pessoas que não têm capacidade de ter um terreno, de ter pombos em casa, as próprias ou autarquias ou as próprias associações ou mesmo os clubes que conseguem um terreno e que conseguem edificar, e há apoios para a construção desses pombais, vários pombais nesses terrenos, as famílias juntam-se ao fim de semana à volta dos pombais. É uma maneira de passar o fim de semana de uma forma diferente. Não estamos na praia, exatamente, mas estamos no campo. Exatamente. E estamos em família. E mas temos o churrasco. Mas disse-me que havia facilidades. Portanto, qualquer pessoa que tenha um pouco de terreno pode, sem qualquer problema, não incomoda os vizinhos, penas... É assim, nem sempre é fácil. Hoje em dia, dentro das localidades, é um bocadinho mais difícil. Mas há muitos pombais dentro das localidades e muitas vezes são atribuídas responsabilidades de alguma sujidade na roupa que está estendida nos tendais, de algum barulho não justificado, porque o pombo dorme tal e qual como o ser humano, como outros animais, passa a noite descansado, durante o dia faz a sua atividade normal, mas muitas vezes até são atribuídas situações como... a roupa, estendi a roupa não está muito... Essas aldeias columbófilas acabam por resolver essa situação. E as famílias juntam-se à volta do churrasco e de uma tarde bem passada, à espera, na realidade, que os pombos cheguem dos concursos. Claro. António Santos, qual é o papel de um presidente de uma secção? O que é que desenvolve, ao fim e ao cabo? Uma secção como esta, por exemplo, o Torrense, que está aqui, são nossos vizinhos, o que é que vocês desenvolvem semanalmente? Dão informações aos associados?
ajudam-nos a resolver qualquer problema relacionado com isto, por exemplo? Reclamações, etc, etc, ajudam? Eu julgo que, pronto, a nível de secção e a nível de clube, nesse campo, enfim, não haverá muito a fazer nestes problemas que o Helder levantou. É um bocado difícil, portanto, e julgo que a combofilia talvez seria mais ser encaminhada para as aldeias combófilas, e acho que aí a nível da Federação acho que apoia muito nesse sentido. A nível dos derbys, também há os derbys, em que evita realmente, portanto, os tais problemas que ele falou a nível da comunidade em geral. Embora que o Pombo Correio, como atleta de alta competição, claro, não tem nada a comparação, porque as pessoas, portanto, temos de dignificar mais a combofilia e fazer sempre aqui um bocado a comparação, porque ela é possível fazer, porque o tratamento do atleta de alta competição, neste caso o Pombo, em algumas coisas é parecido a um atleta, a um fundista, a um atleta de maratona, a um ciclista, provas de grande fundo. E normalmente quando se fala em pombos as pessoas fazem muita comparação, lembram-se logo do pombinho que anda na rua, que faz as fezes na rua, como todos os animais que são vadios, porque esses pombos são vadios, não estão controlados e que deviam de estar controlados. Por exemplo, a nível dos municípios podia haver maneira de controlar esses animais que são vadios, como os cães são vadios e têm que ser controlados. Mas o atleta de alta condição, o Pombo Correio, realmente com umas capacidades físicas extraordinárias, uma capacidade de resistência, uma capacidade de orientação extraordinária, realmente tem que ser visto com outros olhos. Qual é a ligação que existe entre as várias coletividades, ou seja, eu chamo-lhes coletividades, mas as várias associações? Por exemplo, aqui no Distrito de Setúbal, existem o quê? 20, 10 associações? 10? Uma associação. Uma associação. Portanto, eu digo, esta estrutura está montada de secção, uma secção. No nosso caso é um bocadinho diferente. Há várias. Mas poderão existir o quê? 10, 15? A nível de clubes já são muito poucas mesmo. Por exemplo, nessa ordem. E existe alguma ligação entre todas elas? A ligação é a associação. É a associação. Parte tudo dos clubes, portanto, clubófilos, que estão associados em clubes ou coletividades. Essas coletividades estão reunidas numa associação. Por norma, essa associação é distrital. Penso que apenas no caso de Porto Alegre e Castelo Branco é que é apenas uma associação única, apesar de estar em 2 distritos. Depois temos a do Porto, Lisboa, etc. Dentro de cada associação temos os clubes. Acima de qualquer associação temos a Federação Portuguesa de Combofilia. Acima dessa Federação Portuguesa de Combofilia temos a Federação Internacional de Combofilia, que é engraçado, é um português que lidera portanto, os destinos da combofilia mundial. Muito bem. O Dr. José Terese, que é o presidente, neste caso, também da Associação Portuguesa de Combofilia. Eu tenho pena de não estar presente o Sr. David Almeida, que é o presidente da Associação de Setúbal, não é verdade? Sim. Era para estar presente, nós temos vindo a anunciar, mas não está, não há problemas, nós vamos conversando. Ele teve um compromisso de última hora. Antes de eu falar com um campeão, aliás, que faz parte de uma equipa que é os Primos, que certamente todos os combófilos conhecem, já ouviram falar. Ele foi vencedor da campanha, eles foram vencedores da campanha de 2012, é? Vice-campeão. Já lá vamos. Estava eu a dizer então que perdi-me completamente. Bom, mas vou retomar esta conversa. O Helder Gouveia é também representante do jornal O Mundo Clubófilo, não é? Sim, verdade? É verdade. Que trabalho é que vocês desenvolvem nesse jornal? É um jornal que é quinzenal, mensal? É um jornal que sai sensivelmente 15 números anual. E a parte que me toca, para além da divulgação dos campeões em associações como Porto Alegre, Évora, eu estou mais ligado a algumas das associações que me desloco a esses pombais, a esses locais, para fazer a reportagem sobre os métodos de treino, para as pessoas poderem ver as instalações, o que é que está a ser feito, porque é que eles são campeões. Ao fim e ao cabo, vamos-lhe fazer perguntas e depois vamos divulgar os métodos de treino, os métodos de competição, a alimentação, a medicação dada semanalmente, tratamentos profiláticos, em caso de doença, como combater
Portanto, é feito um leque de questões a cada campeão e depois é divulgado a nível nacional. Claro. Já chegamos ao Brasil, já chegamos, nomeadamente a minha parte, que tenho dedicado a minha vida e penso que seja, é a minha motivação, a grande motivação para estar nos pombos, será, resumida esta palavra, columboterapia. Eu gosto dos jovens, gosto de apoiar os jovens, de alguém que está com dificuldade, quer iniciar na columbofilia, não sabe como, por norma recorre a mim. Gosto de apoiar todas as iniciativas ligadas à criação de pombais nas escolas, criação de pombais em lares, criação de pombais em jardins infantis. Sim. Criação de pombais, por exemplo, em Évora. E já em Coimbra temos também um pombal que APPCDM, penso que é assim, APPACDM, que já, quer em Évora, quer em Coimbra, está implantado um pombal onde crianças e jovens com dificuldades mentais têm a sua ocupação dentro do pombal, têm as suas tarefas diárias dentro do pombal e neste momento será isso praticamente o meu projeto de vida, que é a implementação cada vez mais em escolas, em lares, para além da divulgação da columbofilia, mas voltamos à palavra inicial, columboterapia. Temos idosos sentados. Esse jornal é distribuído para todos os associados ou é gratuitamente? Não é gratuito. Normalmente é distribuído às coletividades, os clubes têm acesso, portanto, a este jornal e depois qualquer columbófilo ou qualquer pessoa que queira estar informado através mesmo do site do Mundo Columbófilo pode fazer o pedido para subscrever o jornal. É um jornal que não é caro, é um jornal bastante acessível e que nos deixa, portanto, dentro do que se está a fazer da modalidade. Claro. E é um jornal que está associado à Federação Portuguesa de Columbofilia ou não? Não, é um jornal independente. Independente, exatamente. Mas tem a colaboração da Federação? Não, é um jornal que subsiste com os trabalhos que faz, com a venda do jornal e não está... É um jornal de carolice, de amor próprio pela modalidade. Portanto, esta empresa é uma empresa que faz, portanto, para além do jornal, tem uma loja de venda de produtos aos pombos. Para além dessa loja, tem também importação de pombos, porque muitas vezes o columbófilo normal, a pessoa que está menos ligada às novas tecnologias, que não pode viajar, mas quer adquirir um determinado pombo lá fora e que tem dificuldades, através do Mundo Columbófilo consegue fazer essa importação. E o Mundo Columbófilo faz-lhe chegar esses pombos a casa. Também acompanham as grandes largadas que vêm de Espanha, vão aos locais, às largadas? Por norma, os próprios columbófilos, esta não é uma equipa que possa ir às largadas todas, não é? Mas, por norma, os columbófilos, portanto, uma largada no Vimieiro para o Porto, os columbófilos do Vimieiro levantam-se umas horas mais cedo e ao romper do dia estão no local da solta. Claro. Nós sabemos antecipadamente. Claro. Onde é que vão decorrer as soltas? Portanto, em Portugal, penso que na ordem das 300 soltas, aliás, para Portugal, na ordem das 300 soltas por ano. E os columbófilos levantam-se mais cedo, mesmo antes de começar a tratar dos seus pombos, e vão assistir às largadas, filmam e depois fazem-nos chegar essas filmagens e depois nós podemos divulgar. Eu recordo-me há uns anos atrás, e diz-me a minha experiência na columbofilia, recordo há uns anos atrás que era, sem dúvida nenhuma, as grandes provas eram as de Espanha e mais concretamente a prova da Corunha. Hoje em dia temos uma prova nacional que é Barcelona. Mas recorda-se da altura que a Corunha era um ponto alto das provas de columbofilia. Nós temos aqui alguma diferença de idade. Sim, eu sou mais novo, logicamente. Exatamente. Sou mais novo, muito mais novo. Mas pronto, lamento profundamente. Não acompanhei. Quando eu comecei a acompanhar a columbofilia, já era Barcelona. Ainda a Federação Portuguesa de Columbofilia já não estava na Avenida... Perdi-me outra vez. Em Lisboa. Estava em Lisboa. Exatamente. Nessa altura na Rua Angelina Vidal. Na Rua Angelina Vidal era onde era a Federação Portuguesa de Columbofilia. Veja bem há quantos anos.
o bacalhau era a 15 cêntimos. 15 escudos na altura. Ora bem, os primos. Vamos lá ver se eu não me engano. Rodolfo Zurga, certo? O produtor. É Rodolfo Zurga, não é verdade? Rodolfo, boa tarde. O que é que faz um jovem como o Rodolfo, que tem a minha idade mais ou menos, o que é que faz, como é que se consegue? São dois, não é verdade? Os primos são dois primos. Somos três. Três primos. Este ano 3 aderimos, mais um sócio. Como é que vocês se apaixonaram pelos pombinhos? E Olha, algumas pombas também. sim, não é? principalmente as pombas. Exatamente, de preferência. Como é que foi essa paixão? Olha, já começou desde miúdo, dos 12, 13 anos. Sim. Chegamos a ser lá na minha zona, porque eu sou de Veio de Sesimbra. família? Sou de Sesimbra. Não, por acaso não. Foi entre miúdos, porque não havia o que há hoje, jogos de computador, internet, era aquele de brincadeiras, e começamos, um grupo de amigos, cada um fez o seu pombal, e pronto, fomos fazendo ali num espaço de pouco tempo. Em Sesimbra? Sim, Sesimbra. Certo. No raio tínhamos ali 7, 8 amigos, cada um tinha o seu pombal, e aí foi nascendo o bichinho da gente começar a concursar, e depois aquilo era engraçado, eu tenho à tua frente, tu tens à minha, Exatamente. e começamos assim mais na brincadeira. Como é que adquiriram os primeiros pombos? Ou foram Olha, oferecidos ou não? Um certo ponto foi oferecido, onde tínhamos que fazer 6, 7 km a pé para ir pescar ovos, para a gente pôr nos nossos, e depois íamos trocando entre uns. A gente chegava aí, por exemplo, onde a gente mora, até que era Alfarim, chegávamos a ir a pé, vez, por exemplo, de irmos para a internet como há hoje, olha, vamos a Alfarim buscar ovos para os pões. Exatamente. Lá íamos 6 ou 7 para a estrada fora. Rodolfo, e todo como é que contente. foi o primeiro contacto com os pombos? Ter que, vamos lá ver, vamos tentar, como é que se faz um corredor, um grande corredor? O primeiro contacto é sempre engraçado, porque pronto, é engraçado a gente chegar lá e saltar e ver eles a voar e depois ver. Só que pronto, principalmente depois de fazer um corredor é passado muitos anos. Eu, por exemplo, eu já tenho quase 20 anos de pomos, além de ser novo, mas por exemplo, se calhar desde 2009 é que comecei mais a perceber o que é columbofilia, tanto que a partir daí comecei a ter mais Hoje resultados. em dia tenho a certeza absoluta. Quantos pombos é que tem, Rodolfo? Assim, para concursado tenho 80 e poucos. 80 e poucos. Quando voam, quando dão os seus voos matinais, tenho a certeza absoluta que hoje em dia o Rodolfo já chama por um e ele encaminha-se para o pombal. Às vezes não é bem assim. Ah, não? Ainda por acaso hoje na chegada, o meu segundo pombo eu chamei por ele não quis entrar, foi ao telhado e perdeu 4 minutos. Estava chateado. O que não deve acontecer, mas pronto, Claro. acontece. Uma conversa sobre columbofilia interessante, muito interessante. Aliás, são milhares de pessoas que estão ligadas a este desporto, columbofilia. Não é por acaso que temos amigos no Algarve, muitos amigos no Algarve. Aliás, o Algarve, presidente do Algarve, tem gente que aposta forte nesta modalidade. O Algarve é uma zona forte da columbofilia. Conhece? Não tenho muito contacto. Portanto, aí, por exemplo, a nível de clubes, eu também sou um recém-chegado, mas também é um rapaz novo nisto, sou um novato. É um rapaz novo nisto. Mas julgo que nesse campo também, o que eu já me apercebi, há pouca interligação entre os clubes. Pois é. Devia haver mais. Devia haver debate. Porquê é que não se debate a columbofilia? Pergunto eu. Mas não se entendem, Porquê? é isso? Sim, em parte também há alguma discórdia. É como no futebol. Alguma discórdia, mas o a Porto discórdia não às vezes gosta é de- boa, mas pronto. Mas tem que haver, por exemplo, quando o clube X ou Y faz a sua festa final de campanha, vão começar a aparecer a partir de junho, e faz aquele encontro, distribuição de prémios, faz o almoço ali para o pessoal. E porquê é que antes, na parte da manhã, antes do almoço, não se faz um debate sobre columbofilia? Há muita gente que sabe de columbofilia. Eu preciso saber mais de columbofilia. Ora bem. Os meus camaradas combos também devem querer saber mais. E de certeza que há muita gente que sabe. E de certeza que se calhar nem cobram, não cobram de certeza. Claro. E seria muito mais enriquecedor quando se faz a tal festa anual, ou mesmo durante o ano podemos fazer, se nós fazemos quilómetros para ir à festa do Clube X, para ir à festa do Clube Y, para ir ao derby, não sei quantos. Porquê é que não se faz debate de columbofilia? A columbofilia tem que ser debatida. Isso é um tema que eu tenho falado na secção lá do meu clube, que temos que debater a columbofilia. Tem que ser falado, não é para ficar dentro do pombal. E quando as pessoas muitas vezes ouvem esta frase, a columbofilia é para ser debatida, divulgada, não é para ficar no pombal, não é para eu saber o que é que
o meu vizinho do lado, o Rodolfo, com o Bolfa do lado, dá aos pombos dele, quais são as vitaminas, se são melhor que as minhas, se não são, qual é o esquema dele. Não, há muita coisa que pode ser debatida e pode ser melhorada. Quando as pessoas me dizem, também sou novo chegado à combofilia, dizem, na combofilia está tudo inventado. Como em todos os esportes está tudo inventado. Mas há uma coisa muito importante, é que tudo pode ser melhorado. Exatamente. E aqui há que tem que ser conversando. Temos que sentar à mesa. As pessoas parece que não estão habituadas a reunir, não querem reunir, não querem debater. Hélder, porquê o desligarem-se uns dos outros? Porquê, na sua opinião? Na minha opinião, durante muitos anos a colombofilia foi uma atividade desportiva. E porquê é que eu digo atividade desportiva? Porque é um debate que nós temos já há bastante tempo, há muitos anos a esta parte. A colombofilia é um desporto ou é uma atividade desportiva? Porque o humano não compete, o humano apenas prepara os atletas. E daí muita gente dizer, como os humanos não fazem atividade desportiva, são só os pombos, estamos a falar de uma atividade desportiva e não de um desporto. Mas, pronto, isto será um à parte. Durante muitos anos, a colombofilia foi essencialmente cada um por si, dentro do seu pombal, experienciando, experimentando. Eu vou dar hoje esta comida aos pombos, esta vitamina, este medicamento. Resulta, não resulta? As pessoas experimentavam e guardavam a sua experiência e só a passavam a amigos, a familiares e muito próximos. E então criou-se esta cultura durante muitos anos, e ainda bem que está mais aberto. Criou-se esta cultura de cada um terá que fazer as suas experiências, cada um terá que bater com a cabeça até conseguir acertar. Mas não é verdade. Não é verdade. Porque, por exemplo, a nível de clube, um clube que partilha ideias dentro dos seus associados, que trabalha em conjunto, que tem sido um trabalho que o Sr. Santos tem feito, tem tentado fazer, que é, vamos trabalhar naquele clube em conjunto para elevar o clube a um patamar superior. Se todos subirmos um patamar, a nível individual, vamos ter melhores indivíduos, melhores pombos, vamos partilhar experiências, vamos partilhar ideias, isto tudo será benéfico. Mas até há alguns anos isto era um tabu. Claro. Rodolfo, você pertence a que secção? Da Torrense. Da Torrense. Conhece outras secções aqui no Distrito de Setúbal? Por exemplo, concorri no Fogueteiro. Dá-se bem com as pessoas. Sim, mas, por exemplo, como o Hélder estava a falar, e o Santos, é verdade. Por exemplo, eu quando comecei nos pombos, nunca ninguém me disse, faz assim, exatamente, faz assado. Eu foi tive que ir aprendendo si. E depois, por acaso, tive sorte de conheci, 2 ou 3 amigos, por isso eu falo, há 4 ou 5 anos, a gente ter recebido em relação aos outros anos, porque a gente antigamente chamava os apanha-bolas. Os apanha-bolas é que a gente manda pomos, mas na classificação não contamos, é cá para trás. Pois. E hoje em dia já somos vistos de outra maneira, porque já marcamos ao nível deles, mas por um caso do esforço da gente. E o Santos sabe também, quando começou, quase ninguém lhe deu a mão. E eu acho que é uma das razões que os jovens desistem, porque no primeiro ano, se a gente não tiver resultados, isto é tempo perdido, estamos aqui a mandar pomos e os outros têm 10 e eu não tenho nenhum, o outro tem 20 e eu não tenho nenhum. E eu, por exemplo, eu como sou novo, eu tento te ajudar, o que sei, não sei muito, mas aquilo que posso ajudar, ajudo. Era o que me gostavam que tivessem feito a mim, porque eu tive se calhar 15 anos a gastar dinheiro e a gastar dos pomos para o boneco, porque não sabia o que se dá hoje. Nota-se da maneira como você conversa que há um carinho muito forte aos pombos. Se neste momento a contingência da vida fosse obrigada a desistir, ia sofrer bastante. Certamente, a seguir ao desgosto que tive do meu irmão ter falecido há 8 ou 9 anos, era o primeiro ou o segundo maior desgosto que tinha na minha vida. Está ligada também ao desporto? Não, por acaso não. Pronto, a minha namorada gosta, mas pronto, não tem assim, pronto, além do meu primo, de resto, do meu pai, minha mãe, não. E acho-te estranho, porque foi um gosto que eu não adquiri, pronto, normalmente, como o Santos dizia há bocado, por familiares, ou vem dos avós, depois passa para os pais, para os filhos, não. Eu, pronto, fui gostando como um grupo de amigos e depois eles, entretanto, os meus amigos acabaram todos com os pombos, fui o único que continuei ao longo de quase 20 anos, sou o único que tenho os pombos. Quando há competição, quem vai competir, leva os seus pombos, tem um número de pombos que pode inscrever ou inscreve quantos quiser? Não, por exemplo, a velocidade a meio fundo temos o máximo limite 30. E quanto é que se paga por cada pombo? A gente, por exemplo, porque depois varia de clube para clube.
Como é que é isso? Prontos, o clube faz as suas contas, o que tem que gastar e depois faz um preço. Mas não são normas emanadas pela Federação? Há Que eu saiba, acho que não. A Associação atribui um preço por caixa, não é? Certo, isso. Pronto, mas como a cumbofilia é tão pouco apoiada, vamos lá ver, há clubes que conseguem arranjar, ter alguma mais-valia, porque têm lá o seu bar, onde os sócios tomam o seu café e conseguem fazer alguns dinheiros, em que depois o preço do pombo, porque o Cumbófilo paga tudo. Os pombos de atletas para serem soltos em Espanha, as nossas provas soltas são quase todas em Espanha, todas, eles têm que ser transportados e esse transporte tem que ser pago. A Federação tem 1 ou 2 caminhões de tiro, não é verdade? Não, a Associação tem cada associação duas galeras. Exatamente. Tem 2 galeras. Exatamente. Mas isto é tudo suportado pelo Cumbófilo. Realmente acaba por ser um desporto um pouco dispendioso. Enfim, há clubes que conseguem se defender nesta base que eu estava a dizer, porque é um clube só de cumbofilia, não tem outras modalidades, porque quando há outras modalidades, e pela experiência que eu estou a ter ali, enfim, estamos a tentar melhorar, estamos a tentar conseguir algum apoio da parte dos órgãos diretivos do Torrense, porque está-se a trabalhar nessa base, acho que vamos conseguir, temos de ser otimistas, mas realmente da parte dos órgãos tem que haver mais apoio. E se todas as secções são apoiadas, logicamente a secção Cumbófilia tem que ter algum apoio. Eu perguntei-lhe nisso. Porque nós não temos outra fonte de receita, não temos um bar para explorar, não temos nada. Não é? E as pessoas hoje com muita dificuldade, nós temos muitos cumbófilos, camaradas de cumbófilos estão desempregados, que estão com muitas dificuldades para o ano. Desde que eu estou ali já desistiram talvez uns 5 ou 6 e se calhar para o ano vão ser mais uns 3 ou 4. Explique-me e lá. não podemos deixar morrer, portanto temos de fazer qualquer coisa para melhorar, para inverter esta situação. Quando me diz que já desistiram, o que é que fizeram aos pombos? Bem, alguns tentam reaver algum dinheiro, ou seja, tentam vendê-los. Tentam dar outro fim, enfim, tentam eliminá-los, há cedências no desporto cumbófilo. Também há cedências tal como no desporto, não é? Quando não se obtém os resultados desejados, vai-se tentar ceder, portanto, eliminar não, aliás, no cumbófilo também nunca come. Há pombos que têm nome, que têm peso e valem muito dinheiro, não é verdade? Sim, há muito. E depois o nome depende da gente. Por exemplo, eu posso pôr o do Helder, como foi o Helder ofereceu, meto o nome do Helder, o Santos, e depois normalmente eu pessoalmente meto os números das anilhas. Por exemplo, números que fico, por exemplo, 2,58. Claro. Olha, a festa fica a 2,58. O outro fica o filho do Beltrano. E normalmente. Rodolfo, esse carinho que é traduzido por aquilo que na sua prática, na sua vivência quanto a este desporto, quando os pombos, quando vai levar o cesto dos pombos que são transportados para as provas, já alguma vez teve aquela vontade de acompanhar e ir acompanhar quando tantas vezes? Já uma vez foi ou não? Não, por acaso não. Nunca assistiu? Nunca fui. Já vi assim perto, para outros distritos. Tinha uma desvantagem, é que eles chegavam primeiro que você, não é? Isso é logicamente. 1000 e tal quilómetros, não é verdade? Sim, isso é Barcelona. Para aqui dá mais ou menos 1100 mais ou menos. Que dá um tempo de... Em Portugal em Portugal é o máximo que fazemos. Aqui para a zona de Setúbal e para a zona de Cascais estamos a falar na ordem dos 1000 km, muito perto dos 1000 km. Mas temos outras federações na Bélgica que voam os 1200 km. 1200 km. Não era Estamos a falar de quanto tempo? Já tivemos pombos no distrito de Setúbal no mesmo dia. Soltos, por exemplo, no dia de hoje, ao romper do dia e antes de se fazer de noite, haver pombos em Setúbal. Nestas provas de Barcelona, distrito de Porto Alegre, distrito de Évora, Santarém, é normal todos os anos haver pombos. Se a prova decorrer de uma forma natural, sem excessos de calor, sem mau tempo, ventos contras, é normal chegarem vários atletas no próprio dia. Depois, para além das provas desta distância, que são denominadas as provas de fundo, neste caso grande fundo, temos as provas de fundo ali entre os 500 e os 800 km, onde as classificações por norma fecham no próprio dia. Provas de meio fundo até aos 499 km, que os atletas chegam a demorar, em muitos casos, 5 horas para percorrer, 5, 6 horas para percorrer essa distância. E depois as provas curtas, nós denominamos de velocidade,
onde chegam a fazer médias de 120 km a hora. É espetacular, é o sentido de orientação do pombo, e é que é espetacular. E eu penso que o pombo voa em linha reta, é? Não necessariamente. E com muita... Quando fala de Barcelona, por exemplo, tem tendência a vir pela orla marítima? Ou... Os pombos têm a tendência a seguir cursos de água, autoestradas, linhas férreas, e normalmente nos últimos quilómetros já conhecem, já fizeram tantas provas, tantos treinos, já conhecem de tal maneira as redondezas à volta do pombal que seguem os pontos que eles têm marcados na sua memória. Não é? Rodolfo, já alguma vez perdeu alguns pombos em concurso? Sim, vários. Todos os anos a gente perde. Na sua opinião, deve-se a quê? Às vezes deve-se, ao derivado à prova, o pombo às vezes não está, porque o pombo não é como o jogador de futebol. Olha, dói-me a perna. A gente às vezes pensa que o pombo por fora está bom e ele por dentro tem mazelas, está dorido. E não há ligação nenhuma também à caça? Sim, também a caça, aves de rapina, também normalmente afetam muitos pombos. Só que a gente derivado, a gente às vezes nunca associa que a aves, que é aquilo, é que o pombo não estava bom ou bateu. Normalmente há provas com muito vento, o pombo vem rente aos prédios, às vezes aparece fios, aparece várias coisas e eles têm um imprevisto e pode acontecer de baterem. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa para comerciais, já volto à conversa com os nossos convidados desta tarde. Estamos a falar de columbofilia. Estamos a 15 minutos das 17. Boa tarde, tarde de sábado, dia 25, de viagem. Muito bem, muito obrigado por estar na nossa companhia. Se é amante da columbofilia, ainda temos tempo para conversar. Mais curiosidades daqui a pouco. Fique para ouvir. Entrar na terceira idade é uma bênção, mas tem por vezes alguns contratempos. A solidão, a doença que impede a autonomia, a quintinha dos avós. Tem para si todo o conforto que a sua idade merece. Instalada num jardim de 5.000 metros quadrados, a quintinha dos avós. Tem pessoal especializado para lidar com todas as situações. Acamados, doentes com Alzheimer e Parkinson, acamados ou não. Dispõe de mais de 30 quartos, suítes com sala e casa de banho individual ou para casais. Serviços de fisioterapia, médico, enfermagem, animação sociocultural, alimentação adequada às suas necessidades, preços convidativos, porque a sua idade merece descanso e conforto. Ligue 93 477 2154 93 477 2154 e peça mais informações. O Lar A Quintinha dos Avós fica em Fernão Ferro, na estrada de Sesimbra. 93 477 2154. As informações de trânsito na RDS são as reais. No IC19 foram levantados os cortes em ambos os sentidos. Na segunda circular. O final do IC2 também com paragens. Está a acontecer, você vai ser informado. E também o IC20 desde a área de serviço. Para mais informações de trânsito, visite o site estradas.pt ou através do número 707 500 501. As informações de trânsito contam com o apoio. Olá, Dona Francisca. Já há algum tempo que não o via, mas direitinha, já não cocheia. Bom, há aí um segredo de certeza absoluta. Não há segredo nenhum. Apenas estou a ser tratada pela Clínica dos Ossos e agora sinto-me muito melhor. Olha, o meu filho também anda com umas dores no pescoço. Não sei o que se passa. Leva-o lá antes que seja tarde. Clínica dos Ossos, na Avenida António José Gomes 42-B, na Cova da Piedade, 210-803-040. Faz condições especiais para reformados. Almoças todos os dias fora e só pagas isso? Estás a brincar? Não está, não. Experimente você também ir ao restaurante Tascazé dos Queijos, em Paio Pires. Tomar o pequeno almoço, almoçar, jantar ou simplesmente petiscar. Descubra os sabores da verdadeira cozinha tradicional portuguesa. Ainda grelhados no carvão, peixe fresco todos os dias, carne de qualidade e variadíssimos petiscos. Tudo isto de segunda a sábado, num ambiente acolhedor, funcional e familiar. Preços económicos. Emendas especiais para festas de grupos ou eventos. Reservas pelo 212-229-614. Simpatia, qualidade, simplicidade e profissionalismo. Restaurante Tascazé dos Queijos, na Estrada Nacional 10, Sucena, Baio Pires. Conheça. É difícil ir a qualquer lado com este trânsito todo. Onde é que eu paro o carro? Bem, desisto. Está a
táxis na Amadora. Taxifone, encontrei. 21498-6700. Deixa ver bem. 21498-6700. Taxifone, boa tarde. É com esta boa disposição que os profissionais da Taxifone há mais de 35 anos o transportam com conforto e segurança numa frota de 100 automóveis. 24 horas, todos os dias do ano. 21498-6700. E se está em casa, no Concelho da Amadora, chame na internet o seu táxi. Vá ao site www.taxifone.pt e clique em chamar táxi. Taxifone, os táxis da Amadora, com rapidez e eficácia. 21498-6700. Quer fazer a sua própria bijutaria? Fabrica bijutaria para vender? Não sabe onde encontrar o material que precisa? Máxima Casa Bijutarias. Cristais, correntes, plásticos, vidros, madeiras, filtros, fechos, argolas, miçangas e muito mais. Faça a sua bijutaria. Rua Lourenço Pires de Távora, número 2, esquina com a Avenida Dom Afonso Henriques, perto da Praça do MFA em Almada. Máxima Casa, para pessoas originais. Máxima Casa, para presentes especiais. É o máximo. RDS. Voltamos à conversa sobre colombofilia e temos muito para conversar nesta tarde e você certamente vai ser também um grande apaixonado, aficionado por esta modalidade, a colombofilia. Aliás, é nossa intenção chamar outras coletividades aqui à antena, sendo esta secção do Torrense a primeira a estar na nossa companhia, mas a partir da altura em que anunciamos a presença desta secção do Torrense, muitos foram os contactos. Foi espetacular e isso também prova, de certa forma, também a amizade que nos une a centenas e centenas de pessoas, não só em Portugal, mas às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. E eu saúdo desde já a comunidade da Bélgica, os portugueses que estão na Bélgica, que estão na nossa companhia, e também na Suíça e na Alemanha. Uma ótima tarde para vocês e muito obrigado por estarem na nossa companhia. Estávamos à conversa, ainda há pouco eu coloquei uma questão que eu penso que é pertinente e perguntava mesmo ao Hélder. Hélder, um pombo é como um jogador de futebol? Pode atingir uma verba alta quando é comprado ou é vendido? Estamos a falar de verbas elevadíssimas em muitos casos. Há algum pombo Ronaldo ou não? Temos alguns Ronaldos. Neste momento, há cerca de 8 dias, menos de 8 dias, foi feita uma venda na Bélgica, que estamos a falar do pombo do Bolt, um pombo novo, que atingiu a verba de 310 mil euros. Um único pombo. Temos mais um milionário na colombofilia. 310 mil euros. 310 mil euros. O senhor Leo Hermans, proprietário do pombo, vendeu, se não estou em erro, cerca de 530 pombos na altura. Terminaram os leilões todos agora, leilões online. Na sua maioria vendidos para a China. Os chineses são uns perdidos apaixonados para fazerem apostas, gastam fortunas. Este senhor, numa única venda, faz 4,3 milhões para a China. De euros. Na sua maioria foram vendidos alguns pombos para a Holanda, esporadicamente um pombo ou outro para outro local que não se precisar, mas na grande maioria para a China. Estamos a falar de campeonatos e campeonatos, ibéricos, de certa forma, Portugal, Espanha, também França, mas há alguma competição que esteja ligada à colombofilia por países? Por países. Portanto, nós há pouco ficámos na organização da colombofilia até à Federação Internacional de Colombofilia. Em relação a competições, para além dos campeonatos de clube, depois temos o campeonato distrital. Depois do campeonato distrital, apenas uma pequena parte, consoante os seus resultados, tem acesso ao campeonato nacional. E depois, de 2 em 2 anos, os melhores pombos vão às Olimpíadas.
E não posso deixar de destacar... Já tivemos algum pombo nas Olimpíadas? Já tivemos algum pombo nas Olimpíadas. Nós somos uma zona de tradição colombófila. Se os colombófilos saírem do Pombal e vierem mostrar que não há só futebol, que não há só handball, que não há só caça, não há só pesca, venham mostrar o que fazem em sua casa, porque o que se faz por aqui é bom. Nós temos inúmeras participações nos Jogos Olímpicos, inúmeras participações nas Olimpíadas. Temos aqui campeões nacionais. E porquê é que não se divulga isso? Nós estamos a tentar. E daí lançar também um reto à Rádio Seixal de, para além de convidar as coletividades, que eu acho uma excelente ideia, de trazer aqui a associação, de trazer até fazer um intercâmbio entre associações e, por que não, há relatos de desafios de futebol. Se calhar é um bocadinho complicado de relatar a chegada dos pombos de um concurso, mas relatar ou fazer ou haver um programa onde se fizesse a análise semanal ou mensal de como decorreram as provas nos vários clubes, como foi na associação, como foi os campeões distritais, tiveram à altura, não estiveram à altura, coisa como é que correu. Estamos a aparecerem novos candidatos a obter bons resultados, são sempre os mesmos. A ver também, lance também esse repto. Helder, essa situação, já nós lançámos o repto também, porque foi o presidente da secção do Torrenço, António Santos, que está na nossa companhia, lançámos esse repto para que seja possível, oportunamente, e depois de se limar aqui algumas arestas, para que seja possível existir um espaço semanal onde possa, ou através do Torrense, alguém que esteja habilitado para isso, que possa preencher um espaço semanal aqui na nossa antena, falando efetivamente da colombofilia. Portanto, já foi lançado o repto. A colombofilia da nossa zona e não só. Exatamente. Ora bem, nós poderíamos avançar, se calhar, porque a conversa... Existe muito para conversar sobre colombofilia. Aliás, tão pouco se fala de colombofilia, fala-se muito mais de futebol. Mesmo assim, o campeão que está aqui na nossa companhia não vai perder os jogos de futebol também esta tarde. Mas antes disso, depois dos jogos, vai fazer os pombinhos dar uma voltinha lá à volta da casa, não é verdade? Não, hoje não. Hoje não vou. Hoje, como houve prova de manhã, vamos lá ver se eu não me engano. É descanso. É descanso. Houve prova hoje de manhã? Sim, hoje de manhã houve velocidade. De onde para onde? Foi de Canaveral para o distrito de Setúbal. Quantos quilómetros, mais ou menos? Mais ou menos 270. Pronto, depois varia de Pombal para Pombal, mas mais ou menos a média 270. Mas já foi uma competição a sério? Sim, não? Já foi. E qual foi a classificação? Ainda não, a sua? A minha ainda não sabemos, mas deve ganhar quarto ou quinto. Boa. Ainda tem aqueles aparelhos grandes não, onde se colocam as anilhas, como era antigamente? Muitos poucos já têm. Agora já é quase tudo eletrónica. Agora é tudo em entrada eletrónica com o chip. Quem é que é desse tempo que existiam aqueles aparelhos? Eu ainda sou desse tempo. Que levavam para casa, depois o pombo chegava, tiravam-lhe a anilha, colocavam a anilha da maquineta, registavam aquilo. Ainda tivemos um tempo. Quem é que é desse tempo? Eu também sou. Todos. Eu tenho uma... E depois iam a correr para as coletividades para registrar aquilo, não era? Esse eu sempre já não sou. Cada colombo tinha estafeta. A colombofilia na minha família, por norma, os colombófilos dizem, quando a mulher não gosta é complicado. Pois é. Mas eu tive uma sorte danada, porque a minha mulher, o avô dela já tinha pombos, o pai dela já tinha pombos, e antes de cada colombófilo ter esse relógio, esse aparelho enorme, pesado dos pombos, onde tirávamos a anilha de borracha, que exatamente, colocava uma anilha dentro de um plástico ou de um alumínio. Era de metal. Era um metal. Entrava lá dentro, rodava. Antes disso, e aí eu já não acompanhei, que foi, havia só um relógio por cada vila. Exatamente. E cada colombófilo, quando chegava um pombo, arranjava estafetas para irem correr até ao relógio. Exatamente. E a minha esposa fez isso tanto, quer para o pai. Helder, isso é quando as pessoas que são casados e que a mulher não gosta muito desse desporto e os pombais até são longe de casa. E há sempre aquela desculpa, vou dar milho aos pombos. Mas, Sr. Carlos, há uma coisa que... Eu não sei se os clubófilos se aproveitam desta situação. Se não, alguns se calhar aproveitam. Mas há uma coisa engraçada na Todos os dias vou dar treino ao pombo. Uma pausa, já volto.
Já voltamos à conversa. Vamos estar mais algum tempo aqui em antena, à conversa com estes homens que de alma e coração se entregam à colombofilia. Não há quem tenha igual. Sabe do que estou a falar, amigo? Não, por acaso não sei. Não sabe, porque nunca os provou. São os caracóis da Francis Conde. Frescos, deliciosos e aos preços mais competitivos do mercado. Você deseja comprar qualidade? Então dirija-se já a uma loja Francis Conde. Não esqueça a mais recente Casa dos Caracóis do Grupo Francis Conde, na Estrada dos Foros de Amora 214, na Cruz de Pau, Amora. Caracóis da Francis Conde, sempre aos melhores preços. A idade não é decisiva. Há que viver com qualidade em cada momento da sua vida. Algerus Vilas, um espaço inaugurado recentemente em pleno campo, Palmela, proporciona-lhe um ambiente de vida familiar. Uma estrutura residencial num espaço inovador. Quartos espaçosos, individuais ou duplos, com casas de banho privativas. Segurança 24 horas por dia, assegurados por profissionais qualificados. Serviços médicos e de enfermagem permanentes. Acessibilidades que privilegiam a autonomia e a convivência social. Marca a sua visita 214442766. 214442766. Campanha de abertura, 50% de desconto nos primeiros 6 meses. Acordos com várias entidades oficiais. Visite o site algerusvilas.com e marque a sua visita 214442766. Preços acessíveis. Algerus Vilas, na estrada de Algerus, Palmela. Um serviço de excelência na geriatria. Porque você merece o melhor. A Dental Vito Tejo, no Montijo, aliou-se à estética. Terapia Estética cuida da sua imagem, como tratamentos de corpo e rosto, medicina estética e cirurgia plástica, tratamentos à celulite, gordura localizada, peelings, aumento, elevação e redução da mama, entre muitos outros. Dental Vito Tejo, Terapia Estética, com os mais avançados equipamentos e métodos, preços mínimos, rejuvenesça com saúde. Dental Vito Tejo, Terapia Estética, na Rua José Joaquim Marques, número 281, Montijo. Ligue 210-991-015 ou visite o site dentalvite.net, também com clínica dentária. A água imantada apresenta múltiplas qualidades diuréticas leves e mineralizadoras. Há um considerável poder de drenagem de toxinas. Uma das grandes vantagens da água imantada é que ela pode ser usada continuamente, sem danos ou efeitos indesejáveis. Não tem contraindicações. Beba a água imantada Oaken, o seu corpo vai agradecer. RDS. São 5 horas. RDS. Radares da Educação. Agora na RDS Rádio. O Dr. Miguel Feio e os seus convidados apresentam-lhe as boas práticas educativas no mundo tão vasto que é a educação. Radar da Educação. Para jovens, educadores e comunidades em geral. Para ouvir às segundas, às 10h15 e 19h15. Na madrugada de terça, às 2 horas e ao fim de semana. Bem-vindos, o meu nome é Miguel Feio e este é o Radar da Educação, nova rúbrica da RDS. O tema que trago para este segundo programa fala sobre as potencialidades da internet como ferramenta pedagógica ao serviço da educação, tanto para pais, filhos, como educadores. As tecnologias da informação e comunicação, comumente conhecido por TIC, revolucionaram o mundo em geral e a educação em especial. Promovem momentos únicos de verdadeira magia, possibilitando experiências de aprendizagem bastante apelativas e motivadoras, estabelecendo-se como uma linguagem de comunicação e um instrumento de trabalho imprescindíveis no mundo de hoje, onde é preciso conhecer, mas acima de tudo dominar. O crescimento acentuado das TIC e o papel que assume nos diversos anos de escolaridade do ensino formal, como meio de desenvolvimento das crianças e jovens, tem motivado as diferentes direções regionais de educação e os seus decisores educativos para uma constante modernização dos recursos. Ora, a região autónoma da Madeira constitui-se como um excelente exemplo e um caso sério de aposta neste caminho. Fruto da proximidade e integração das tecnologias no respectivo território educativo regional, a Direção de Serviços e Tecnologias Educativas tem gerado estratégias ativas que muito têm contribuído para o aumento da inovação das escolas, apoiando o desenvolvimento de projetos de TIC alicerçados numa cada vez maior inserção na comunidade educativa
incentivando a partilha e difusão de conteúdos pedagógicos como exemplo de boas práticas. A existência de um coordenador de TIC por escola e de docentes a lecionar a área das TIC possibilitaram a criação de condições para a organização colaborativa nas escolas, para além de proporcionar formação contínua com recurso às novas tecnologias que colmate a necessidade de apoio aos professores. De acordo com este caminho tecnológico, a Direção de Serviços e Tecnologias Educativas da Madeira tem vindo a promover estratégias conjuntas de articulação com as escolas da região, com vista à criação de planos monitorizados de promoção das tecnologias da informação e comunicação. Chamando agora a atenção dos pais, filhos e educadores, começamos por dar 2 exemplos de projetos que nessa região se têm vindo a realizar. Primeiro exemplo, Pensa Rápido. O Pensa Rápido é um jogo que permite aos alunos do 3º e 4º anos de escolaridade consolidar os conhecimentos adquiridos na sala de aula, num ambiente descontraído e divertido, com o acompanhamento de um educador ou professor. Esta proposta, no âmbito das tecnologias educativas, permite aos alunos possuírem uma ferramenta de estudo interativa e apelativa, explorando um ambiente gráfico onde os alunos das diferentes escolas podem interagir, tratando-se de um trabalho cooperativo, em rede, podendo responder a questões relacionadas com os conteúdos que estão a ser lecionados na componente letiva, ou seja, os conteúdos curriculares. Segundo exemplo, CAPER. O do projeto CAPER, da iniciativa da Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional, da Direção Regional de Educação, que apresenta o projeto Capacitar a Aprendizagem promovendo estratégias na utilização da robótica, trata-se, no fundo, de uma proposta tecnológica em apoio ao desenvolvimento das práticas pedagógicas, utilizando a robótica como ferramenta interdisciplinar. As atividades envolvidas no projeto possibilitam métodos práticos de ensino, envolvendo o aluno e estimulando-o a interagir com o ambiente de aprendizagem, aperfeiçoando aptidões nas disciplinas relacionadas à educação científica. O desenvolvimento do projeto consiste na implementação do estudo tecnológico e científico, moldado no processo criativo, utilizando a robótica como ferramenta lúdica e evidenciando o fator motivacional como base de aquisição do conhecimento. Os recursos didáticos utilizados no projeto CAPER apresentam-se como um instrumento educacional a ser aplicado nos vários níveis curriculares, envolvendo todos os alunos, mesmo aqueles que por motivos de saúde ficam afastados do meio escolar temporariamente. Agora, numa vertente mais prática e em contexto de apoio ao estudo, apresento-vos alguns recursos na internet que ajudarão a desenvolver novas estratégias de apoio ao ensino das matérias curriculares. O Blubber, B-L-U-B-B-R, é uma aplicação gratuita que permite a criação de jogos de perguntas, associadas a vídeos que se encontram no YouTube. Ou seja, através de qualquer filme colocado no YouTube, poder-se-á produzir uma espécie de quiz. É bom, por exemplo, para filmes temáticos das diferentes disciplinas e que poderão ser colocados num qualquer site da internet e servir de excelente complemento ao estudo. Professores, educadores ou alunos interessados poderão rentabilizar esta ferramenta da internet numa perspectiva pedagógica. Pode ser acedida em www.blubbr.tv. Outro exemplo, o ProProfs Quizmaker é uma ferramenta gratuita que permite a criação de instrumentos de avaliação, tais como testes, questionários ou até mesmo exames. A grande vantagem é que qualquer utilizador poderá ter acesso a este tipo de aplicação de forma gratuita. Esta aplicação apresenta diversas características vantajosas do ponto de vista pedagógico, na qual muito facilmente qualquer utilizador tem a possibilidade de incluir 6 tipos de questões, nomeadamente escolha múltipla, caixas de verificação, verdadeiros e falsos, correspondência e preenchimento de espaços e campo de texto aberto. O utilizador que realiza, por exemplo, um teste online criado no ProProfs, no final tem conhecimentos das respostas que acertou ou errou e é emitido um certificado com a nota final obtida. Aqui fica o site www.proprofs.com. Um outro exemplo, Survey Gizmo, é uma ferramenta digital que permite criar questionários online, levantamentos de dados, comparação e análise de resultados. É uma ferramenta intuitiva que apresenta uma versão gratuita para professores e alunos. Não é necessário fazer um registro com um e-mail do estabelecimento de ensino, uma vez que não é feita qualquer validação que permita constatar se o utilizador é ou não professor. Pode ser facilmente pesquisado no Google. O TimeRhyme é uma ferramenta web 2.0 que permite criar e editar barras cronológicas. O TimeRhyme é simples e intuitivo, que permite a qualquer utilizador criar e editar timelines, mais conhecida em português por cronologias. Estas timelines são barras cronológicas que podem ser editadas facilmente, com a possibilidade de se adicionar recursos de múltiplas fontes e em diversos formatos, tais como texto, áudio, imagem e vídeo. A quando da criação do friso cronológico,
pode ser partilhado em qualquer blog ou site. Este recurso também pode ser encontrado em www.timerime.com. A pensar nos alunos do segundo ciclo, portanto, 5º e 6º anos de escolaridade, a Escola Básica Comandante Conceição e Silva, da Cova da Piedade, desenvolveu uma sala de estudo para alunos, professores e outros educadores que pretendam tirar partido da excelente interatividade lá colocada. Logo que se entra no site, pode-se escolher a disciplina pretendida. Por exemplo, a matemática, a língua portuguesa, a história, entre outras. Depois deparamos-nos com a possibilidade de consultar os diferentes resumos das matérias e, de seguida, praticar de forma interativa, consolidando as aprendizagens adquiridas em contexto de sala de aula. Site bastante interessante que pode ser encontrado no Google, com uma pesquisa por Sala de Estudo Comandante Conceição e Silva, o nome da escola. Cria-se desta forma um espaço alternativo para a ocupação do tempo livre dos alunos. As vantagens destes programas é que são bastante intuitivos, possibilitando ao pai e à mãe, ao filho e ao professor, a construção de instrumentos de aprendizagem muito bons e eficazes. O Radar da Educação fica por aqui hoje, mas lembro que para a próxima semana estaremos à hora certa com uma nova temática. Na próxima rubrica falaremos sobre formação profissional e os seus caminhos para o futuro. Várias questões se poderão colocar à partida. Será a formação profissional uma opção de qualidade? Qual é a empregabilidade destes cursos? Que tipos de formação profissional são mais comuns? Que ofertas podemos encontrar na formação profissional? Não percam, para a semana estarei novamente convosco. Aqui fica igualmente o e-mail de contacto onde poderão comentar ou enviar as vossas sugestões para miguelfeiords@gmail.com e obrigado pela vossa companhia. Sou Miguel Feio e este é o Radar da Educação, um programa de boas práticas educativas e um olhar para o futuro, aqui na RDS. Até para a semana. Radar da Educação, agora na RDS Rádio. O Dr. Miguel Feio e os seus convidados apresentam-lhe as boas práticas educativas no mundo tão vasto que é a educação. Radar da Educação, para jovens, educadores e comunidades em geral. Para ouvir às segundas, às 10h15 e 19h15, na madrugada de terça às 2h e ao fim de semana. A expressão de uma alma que traduz o mais puro sentimento da tradição musical cabo-verdiana na força de uma voz que emerge. Zé Luís, o cantor de forte carisma, voz quente e cativante. Só agora, na faixa dos 60 anos, surge com o primeiro disco, intitulado Serenata. Depois de algumas décadas a cantar na informalidade das noites musicais em Cabo Verde, Zé Luís, de passagem por Portugal, vem à RDS Rádio apresentar o seu trabalho esta segunda-feira, dia 27, entre as 16 e as 17 horas. Pode ouvir em 87.6 FM. Boa noite. Então, miúda, sempre vens conhecer melhor a Margem Sul ou quê? Margem Sul. Quer dizer, já ouvi isso chamar-se muitas coisas, mas Margem Sul... Tu é que dizes que o Seixal está cheio de sex shops? Ai, não suporto ouvir-te dizer sexo. Vou já para aí conversar contigo. Pois, conversar. Ai, conversar é tão bom. E então, ao domingo de manhã... Cala-te. Palavras póstumas. Quando duas almas gêmeas se encontram, tudo parece mais fácil. A sintonia aplana todas as dificuldades. E a paixão tem um caminho livre para se reafirmar todos os dias. Uma verdadeira história dos nossos tempos. Com textos de Clara Pinto Correia, à conversa com Carlos Pinto Costa, para ouvir aos domingos, entre as 11 e o meio-dia, na antena da RDS. Medida anticrise. A Norauto baixou ainda mais os preços em 4.200 pneus. Venha à Norauto e surpreenda-se com esta nova baixa de preços em todas as marcas. Norauto, uma loja e uma oficina. Pneus Low Cost. Quando falarmos em low cost, será sempre Pneus Low Cost. A partir de 15€. Não acredita? Visite-nos na Estrada Nacional de Coina ou marque 919-336-729. Pneus Low Cost. O melhor para a sua viatura. Pneus novos e seminovos a partir de 15€. Rapidez, eficácia e profissionalismo. Avenida 1º de Dezembro, 1640, número 51, Coina. Estrada Nacional de Coina, junto da Rotunda.
Atenção, boa notícia de última hora. Estão em Belém os incomparáveis. Atenção, pastéis de nata da Chique de Belém, o melhor de Portugal. A Chique de Belém, pastelaria, galardoada com o melhor pastel de nata. Parte integrante da nossa cultura e tradição, Chique de Belém, pastelaria. Desde bolos de aniversário, bolo rei, bolo rainha e refeições rápidas. Liga grátis 213-637-995 e encomende já o seu. Rua da Junqueira 524, junto do Museu dos Coches e ao Palácio de Belém. A Chique de Belém, bom pastel de nata tem. No restaurante Senhor Vinho, a melhor referência do fado, ao serviço da cultura desde 1975 e com direção artística de Maria da Fé. Atuam e têm atuado as melhores vozes jovens do fado, assim como os melhores músicos. Temos grande variedade de peixe e carne, destacando-se o cabrito no forno e os vários pratos de bacalhau. Restaurante Senhor Vinho, em Lisboa, na Rua do Meio à Lata. Número 18, contacto para reservas 21-397-2681. Restaurante Senhor Vinho, a melhor referência do fado em Lisboa. Está desempregada? Quer aprender uma nova profissão? Por que não participar nas aulas de costura ou patchwork no Arco-Íris a Metro? Ligue já 21259-6135 e ainda tem a oferta de 4 aulas de costura na compra de qualquer máquina de costura Elna ou Juki até ao fim de maio. O Arco-Íris a Metro tem mais de 1300 peças de tecidos para patchwork, retrosaria e também vendas online. Visite-nos em www.arcoirisametro.com. Não perca, estamos na Alameda Guerra Junqueiro 34A Laranjeiro, Almada. Táxi, Amadora, eficácia e rapidez. Taxifone 214986700 214986700. Gosto da realidade do momento, do espontâneo. Gosto das sensações, dos aromas, das expressões, dos gestos e dos estilos. Gosto das histórias que os momentos inspiram. Gosto dos momentos em família, das relações, das emoções. Gosto de vestir cada momento à minha imagem. Sou Mó. A Mó chegou ao Barreiro com uma nova loja repleta de looks inspiradores. Visite-nos este fim de semana no anterior Espaço Modalfa e não perca os descontos que reservamos para quem mais nos inspira. Você, Mó, inspirada em si. Recolha o seu desconto em cartão este sábado e domingo das 10h30 às 18h30 junto à Mó. RDS. De volta à conversa sobre a colombofilia nesta tarde de sábado, durante mais alguns minutos, porque eu penso que há situações de extrema importância que há que esclarecer. Em primeiro lugar, enaltecer o trabalho magnífico da colombofilia do Torrense, a secção colombófila do Torrense, através do seu presidente António Santos. Quantos associados é que tem aqui no Torrense? Neste momento são cerca de 20. 20 associados. Todos eles estão a ouvir, com certeza. Eu julgo que sim, possivelmente. Até gostavam de participar, se calhar. Possivelmente, acho que sim. E alguns poderiam ter vindo, enfim. A decisão foi deles, não quiseram aparecer. Mas não quiseram porquê? Bem, eu não sei, eu volto aqui um bocadinho ao início, talvez que as pessoas ficam um bocado na expectativa, o que é que as pessoas vão falar na rádio, o que é que vão dizer, o que é que vai acontecer, será que eu vou ter que dizer qual é o meu esquema de tratamento dos meus atletas, será que vou ter... Isso é que é o importante para a colombofilia? Sim, para alguns pensam que realmente é o mais importante, mas isso não é isso realmente não é o mais importante. O mais importante e a abertura desta janela que se conseguiu através do Carlos Pinto, no qual ficamos agradecidos, é realmente divulgar a colombofilia, porque principalmente aqui no distrito de Setúbal estou-me a tornar um pouco repetitivo, mas é verdade, é pouco debatida, é pouco falada, e debater a colombofilia. Portanto, tem que se fazer debates, tem que se fazer, tal como noutras modalidades, vejamos, durante uma época desportiva, em qualquer modalidade, para os treinadores existem os clínicos, aquelas ações de formação para as pessoas se manterem atualizadas. Vamos aqui dar, por exemplo, um exemplo, sei lá, o Mourinho, quando tirou o curso de treinador, não o tirou sozinho, tiraram várias pessoas com ele, mas ele salienta-se pela sua personalidade, pela sua forma de estar, com a forma como transmite aos seus jogadores.
as pessoas podem todas saber o mesmo e fazer os mesmos esquemas, mas a forma depois de tratar o cunho pessoal de cada um será aí que vai ser a diferença. E o empenho de cada um. O empenho de cada um. Por exemplo, na combofilia, por exemplo, ali na secção pretendia-se melhorar, por exemplo, as condições de treino. Julgo que seria de veras muito importante ter, por exemplo, uma carrinha, porque o melhor treino em qualquer modalidade aqui, comparativamente, será o treino. O treino tem que ser o mais próximo da competição possível, certo? Claro. Ora bem, se os atletas voam em linha, portanto, os treinos deveriam ser em linha. Em vez de nós os treinarmos à volta do pombal, como fazemos de manhã e de tarde, treinos bidiários, normalmente faz-se, quem tem tempo, há outros que têm menos tempo, é uma questão também de disponibilidade. Mas o treino em linha é o que está mais próximo da prova, do que ele vai fazer. E aí as prestações seriam melhores. A nível de clube, porque nós neste momento se calhar temos um combófilo entre os 20 a nível distrital, julgo que poderemos fazer muito melhor, mas temos que melhorar as condições. Mas as condições de todos, porque se realmente tivéssemos uma carrinha e fizéssemos por semana 1, 2 e ao fim de semana mais um treino, é possível fazer, desde que as pessoas se sentem à mesa, reúnam, discutam e decidam o que é que vão fazer. Logicamente que o Torrense, a nível distrital, iria ter, de certeza, resultados melhores, porque o treino é a base de tudo. Em tudo, claro. O treino é a base. Presidente, dado que estamos na reta final da nossa conversa, pedia-lhe que deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão agregados ao Torrense e para todos os colombófilos. Sim, portanto, a minha mensagem, o que podia passá-la, e no sentido inicial e desta vinda, a ideia também é angariar mais adeptos, mais simpatizantes, novas pessoas que cheguem à combofilia. E aí eu poderia dizer, em que na combofilia, e sendo um desporto familiar, em que um pode ser treinador, o outro pode ser o tratador, o outro pode ser o psicólogo, porque o animal, quando se chega tarde, quando vem muito cansado, é preciso também observá-lo. O outro pode ser o técnico de limpeza, que é o que muita gente quer. Ao fim e ao cabo é uma alegria para as crianças. Exatamente. Também, não é verdade? Exatamente, todos podem participar na combofilia. Por outro lado, esta realmente, como eu disse, é a janela que fica aberta para outras iniciativas, tem que aparecer outras iniciativas. A associação também tem que vir, tem que conversar sobre a combofilia, tem que tentar organizar colóquios. Porque é que não se fazem colóquios? Porque é que não se debate a combofilia? Esta foi realmente a vinda. A nível do clube, pronto, estamos a tentar, junto dos órgãos sociais, para que tenhamos algum apoio, como todas as modalidades do clube têm. Portanto, é claro que numa coletividade onde tem várias secções, para, enfim, os responsáveis, há sempre aquela modalidade, a sua menina dos olhos, não é? Como se chama dizer, a sua modalidade mais querida, pronto, isto também é óbvio, ou porque a praticaram, ou porque claro. Tem mais praticantes, tem mais formação, ok, tudo bem. Nós não pomos em causa isso. O desporto é um leque muito variado. Portanto, queremos realmente que haja que olhe um pouquinho para nós, claro. Porque nós temos de dignificar muito o Independente Torrense. Nós vamos o nome do Independente Torrense a vários sítios de Espanha, a todos os sítios de Portugal. É o nome do Independente Torrense que aparece com outros clubes. Claro. O nome é falado. Portanto, isto é claro. Dignificar o clube. Se nós dignificamos o clube, julgo que é justo termos o maquinhão do bolo que existe. Presidente, da mesma forma como já tivemos a oportunidade de conversar, fora da antena, e porque vocês foram os primeiros a dar o pontapé de saída aqui na RDS quanto à colombofilia, nós temos um espaço preparado para vocês, um espaço semanal, dentro das condições que já falámos, logicamente, que poderá ser aproveitado por vocês ou por outras coletividades ou agremiações ou outras secções que bem entendam, mas vocês têm sempre a primazia por duas razões. Primeiro, porque vieram ter connosco, e em segundo lugar, porque são nossos vizinhos e porque são nossos amigos. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, nós. Muito obrigado. Agradecemos bastante. Agora, o Hélder Galveia, exatamente. Galveia é o nome de uma terra também, Galveias, exatamente. No Alentejo, não é? No Alentejo. Exatamente. É de que zona, Hélder? Eu sou um bocadinho mais abaixo de Galveias, mas parece que a história familiar e o nome parece que tem vem influência. Precisamente dessa terra. Tem influência. Tem, parece que foi um senhor há muitas gerações atrás, ou algumas gerações atrás, que veio para uma vila chamada Fronteira e aí formou família. E depois, passado algumas gerações, apareceu Galveias. Meu pai e perdeu-se o S, ficou o Galveia. Muito bem. O que é que podemos fazer pela colombofilia aqui na RDS? Eu penso que tudo o que tenha a ver com
publicitação da columbofilia e dos feitos dos columbófilos e dos pombos, que há grandes pombos aqui na nossa zona, há grandes columbófilos, há pessoas praticamente profissionais que vivem da columbofilia. Não são muitos, é verdade. Portanto, penso que tudo o que passe pela divulgação será um apoio enorme. Por outro lado, eu não me queria despedir sem deixar de dizer também o que a columbofilia poderá fazer pela população. E do que é que eu estou a falar? Aproveito para fazer um repto às escolas ou representantes de escolas que estejam abertos à nossa presença, ao nosso contacto, às instituições de solidariedade, aos lares. Temos espalhado mais de 20 pombais por escolas em todo o nosso país. Fomos os pioneiros no mundo, na Europa, na criação de pombais escolas. Pombais onde os alunos problemáticos, e muitos deles com estudos científicos que não tinham aproveitamento escolar, e a partir do momento que foram integrados dentro deste projeto da columbofilia na escola, passaram a ser alunos assíduos, alunos que passaram a ter uma vida social completamente diferente. Hoje em dia, alguns deles integrados para além da escola, neste momento na sociedade. Hoje em dia, columbófilos, pessoas de família e que abandonaram os seus hábitos, os seus maus hábitos enquanto estudantes. Portanto, a columbofilia poderá fazer isto pelos jovens, está a ser feito em várias escolas em Portugal e hoje em dia já no estrangeiro, em lares, como ocupação, em instituições onde há deficiências mentais e físicas. As pessoas estão, para além de ocupadas, têm melhorias no seu estado de saúde, pelo contacto com animais, pelo empenho, e então penso que a columbofilia poderá fazer muito pela sociedade, muito pelos nossos jovens. Por outro lado, ao dar a conhecer a columbofilia aos jovens, estamos com certeza a pôr o bichinho lá dentro. Muito bem. Daqui a algum tempo teremos columbófilos jovens, com uma mentalidade mais aberta, que não se vão fechar dentro dos seus pombais, que vão mostrar a columbofilia a toda a população. Muito bem, Helder, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Rodolfo Zurga, para si e para os restantes, que são primos, não é? Mais 2 primos, não é verdade? Primo até colega de escola. Exatamente. Qual era a mensagem que deixava aos mais jovens, àqueles que estejam a ouvir e que possa cativá-los para este desporto? A minha mensagem é que, pronto, tentem adotar este desporto como outro qualquer, como o futebol, atletismo, basquete, porque é um desporto interessante e cativa as pessoas. Porque a pessoa lá na zona sensações... de Sesimbra, algum jovem que esteja a ouvir pode contatá-lo? Qualquer um, seja de Sesimbra como de ajuda? Porto. Claro que eu ajudo toda a gente. Claro que sim. Desde que procurem, quero incentivar cada vez mais, como eu, que apareçam mais jovens para a columbofilia. Claro. Presidente, volta ainda um pouco atrás para lhe perguntar o que é que as pessoas têm que fazer para se interessarem por esta modalidade. Recorrem aqui ao Torrense? Sim, podem de explicações. Ao Torrense, podem contactar a Secretaria do Torrense. Haverá alguém que ou dá o meu contacto, pode ir à internet, ao site do clube, ao site do Independente Torrense. Muito bem. Modalidades columbofilia, também lá estamos, em que tem lá os contactos o meu e do Presidente do Conselho Técnico. Muito bem. Eu quero agradecer mais uma vez a vossa atenção, de terem vindo aqui à RDS. Espero muito sinceramente que cheguem a um consenso para que possamos dar luz verde para avançar num espaço semanal que esteja ligado à columbofilia e que, logicamente, o Torrense esteja na primeira fila. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou estar de volta daqui a alguns minutos à antena, até às 18, pretendo ser a sua companhia. Falámos de pombos, depois dos comerciais vou falar de pombas. Se quiser. Eu quero. Deixe ficar desse lado. Hoje estou virado para os pombais. Porte cazzuni con stemma retta, una cupolella